dia e com ele não podemos deixar de agradecer a Deus por todos os benefícios concedidos todos os dias. Então vamos lá, quem está perto do aluno também pode fechar os olhos e entregar essa quinta-feira nas mãos do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos concedidas todos os dias, quando a gente abre os olhos e nós temos ar em nossos pulmões ainda, então que nós temos força para continuar lutando. Que o Senhor continue nos abençoando imensamente até o final das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo de bom que acontece em nossas vidas, por todas as ações boas. Que o Senhor possa continuar mandando anjos para nos orientar e nos guiar. Que o Senhor faça milagres em nossas vidas, que transforme nossas vidas. Para quem é católico ou cristão, essa semana nós estamos passando pelo período da Semana Santa. Domingo passado foi a chegada de Jesus no deserto, quando ele é recebido pela população em meios de Ramos, por isso nós chamamos Domingo de Ramos. E na quinta-feira, Jesus já é capturado pelos soldados. Jesus é capturado. Então, Jesus é levado para Pôncio Pilatos, era um governador da onde ele estava. E aí ele reunia, e a mulher de Pôncio Pilatos tinha recebido em sonho uma oração que Jesus era filho do Senhor. E falou no ouvido de Pôncio Pilatos para que ele liberasse Jesus, porque Jesus estava sendo incriminado como um bandido, como um ladrão. Tinha o Barrabás, que era um bandido que matava pessoas, e tinha Jesus, que estava sendo condenado apenas por pregar a palavra de Deus e se denominar filho de Deus. E eles tinham medo que isso derrubassem o trono. Então, Barrabás Pilatos, muito preocupado, ele pedia para o público, o mesmo público que recebeu ele no domingo, através de saudando com ramos, cantando Hosana, Hosana, foi o povo. Pilatos perguntou várias vezes: quem eu condeno? Esse ladrão que foi Barrabás ou Jesus, que é denominado Messias? E o público escolheu libertar o Barrabás. Então, a partir de quinta-feira, Jesus já começa o sofrimento no Calvário de Jesus. Eles vão lá, os soldados bem violentos colocam uma coroa. Já que você é rei, use essa coroa. Quando colocam na cabeça de Jesus, é uma coroa de espinhos. Então, essa é uma primeira parte da história desse momento tão significativo para todos nós que acreditamos na presença de Cristo na nossa vida. Cristo, ele foi enviado por Deus para tirar o nosso pecado original. Então, a partir de hoje, quinta-feira santa, mesmo amanhã, e depois vou ver se eu consigo gravar uns videozinhos falando dessas histórias. Sexta-feira, que é amanhã, é o dia que Jesus é crucificado e levado aos céus. E domingo, quando a gente comemora o domingo de Páscoa, é quando Jesus, ele se ressuscita. Maria Madalena, que era uma amiga muito fervorosa de Jesus, ela vai até o túmulo dele e o túmulo estava vazio. E aí ela começa a chorar, 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 chorar. E nisso o anjo chega e fala:
o seu Senhor está vivo. Vá e conte para todos. Então, por isso que a gente comemora no domingo, domingo de Páscoa. Páscoa significa renovação, renascimento. Então, o meu desejo a todos vocês que nós possamos renascer nesse domingo e que possamos não fazer como as pessoas que condenaram Jesus. Vamos fazer a diferença, vamos amar Jesus, vamos deixar que Jesus entre dentro de nossa casa, vamos deixar que Ele renasça dentro dos nossos corações, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. E se hoje nós estivéssemos na escola, teríamos uma grande festa da Páscoa para celebrar esse momento. Enfim, espero que vocês, da maneira de cada um, celebre a presença de Jesus dentro do coração de vocês. Então, hoje nós vamos falar de geografia. Então, o que é a matéria de hoje? São os costumes, as tradições e o bairro. O Brasil é muito grande, muito grande. Isso eu já até falei na história, coloquei um mapinha para vocês visualizarem, que cada lugar tem a sua característica. E aqui em geografia está falando quase a mesma coisa. Todos os estados do Brasil possuem tradições e costumes diferentes. Vamos voltar na fala anterior da tia Rosa. O que é costume? É a maneira da pessoa se vestir, é a maneira da pessoa de falar, é a comida que ela come, são todos os elementos que fazem parte da vida da pessoa. Vamos comparar, vamos lembrar a aula de história. Lembra daquelas crianças que eram totalmente diferentes? Então, os nossos estados, o nosso Brasil, ele é muito grande, formado por vários estados. Então, lá no norte, nós temos Amazonas e Manaus, que é a capital. Vou falar mais das capitais e das principais. Lá em Manaus, eles têm costumes diferentes dos nossos. E lá eu até não posso falar muitas coisas, porque a tia Rosa não conhece Manaus. Eu sei que lá em Manaus tem uma tradição, porque lá tem muitas árvores, né? Porque tem a floresta amazônica. E lá é muito engraçado. Uma amiga minha uma vez foi morar lá, e lá chove todos os dias. De janeiro a janeiro tem chuva. Então, eles têm, e a chuva é por volta de 4, 5 horas da tarde. Imagina que engraçado, todo dia você vai saber que vai chover, você sabe que vai chover. Então os encontros, depois da chuva a gente se encontra, virou uma medida de tempo a chuva lá em Manaus. Então esse é um costume de lá, uma tradição. Aí vamos descer um pouquinho para o Nordeste. O Nordeste eu posso falar mais um pouquinho, lá de Pernambuco, da cidade de Recife. Em Recife eu morei 10 anos e boa parte de algumas tradições que eu tenho hoje e costumes eu também adquiri nesse tempo que eu morei lá em Recife, porque 10 anos não são 3 dias, né? Então lá eu adoro Recife, deixei muitos amigos lá e também tenho uma história muito legal para contar de Recife. Lá a maneira de falar é um pouco diferente da maneira que a tia Rosa fala, a maneira, os costumes são diferentes. Aqui, vou dar um exemplo bem básico. Aqui nós temos em julho 15 dias de férias. Lá, como chove muito nesse período e às vezes as cidades ficam um pouco alagadas, lá são 30 dias em julho.
diferente. E uma coisa muito bacana lá em Recife é o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é o maior bloco carnavalesco do mundo. E aí junta-se milhões de pessoas atrás de um galo. E lá a música, né, que comanda a festividade do carnaval é o frevo, que é aquela música que as pessoas dançam com uma sombrinha. Então esse é o costume de lá, né? E lá tinha um folclore que Florzinha, Mariazinha Florzinha, que era uma moça que pegava crianças e colocava dentro do saco. Então é um folclore. Aqui nós falamos da cuca no Sudeste. Lá também tem a cuca, mas tem outros folclores também que são bem importantes. E como eu dei aula lá para crianças lá em Recife, a tia Rosa teve que aprender um monte de costumes de lá para ficar um pouco inteirada ao público, né, aos nossos alunos. É isso que a gente faz para ser uma boa professora. Então, eu gosto muito do Nordeste. As praias do Nordeste são lindíssimas. Então, as pessoas, como lá tem praias, eles têm o costume de ir à praia, de aproveitar o dia na praia, não só em Recife, mas em todas as capitais do Nordeste, como João Pessoa, que é a capital da Paraíba, Alagoas, que é Maceió, que é a capital de Alagoas, Sergipe, que é a capital de Aracaju, Salvador, que é a capital da Bahia, e Fortaleza, que é a capital da Fortaleza, Ceará. Eu acho que eu esqueci algum, que são vários, os mais lá de cima, como a tia Rosa não conhece, a tia Rosa esqueceu, fugiu agora que a tia Rosa está dando aula. Mas vai aparecer um mapa aqui e vocês vão poder visualizar todos os mapas do Nordeste, tá bom? Então lá as pessoas, o costume das tradições são bem diferentes das tradições aqui do Sudeste. O Sudeste, a população do Sudeste ela é muito maior. Tá tudo centralizado nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo principalmente. E com isso as nossas tradições vão mudando com o tempo. Os nossos costumes, a nossa maneira de viver. E temos Belo Horizonte e Espírito Santo, que é Vitória, né? Que é a capital de Espírito Santo. Então, esses quatro estados formam o Sudeste, que tem uma tradição diferente lá do Nordeste e do Norte. Lá no Norte, a tradição do carnaval, eu falei do carnaval de Recife, o carnaval de Salvador é o axé. Lá em Manaus, nós temos o Parintins, que depois a tia Rosa vai colocar algumas fotos para vocês verem. Temos também no Rio de Janeiro e em São Paulo um carnaval muito forte, que é o desfile das escolas de samba, tá joia? E aí nós vamos percorrer, nós temos o Centro-Oeste, que também tem tradições, alimentação bem diferenciada, eles gostam muito da pesca, porque no Centro-Oeste é onde tem o Pantanal, onde tem vários animais, tem loucura de conhecer o Pantanal. E o Sul já é um povo que vive mais, também tem cidades grandes, lindíssimas. Lá no Sul, eles foram povoados principalmente pelos alemães. Então, e como são cidades mais frias, a aparência das cidades do Sul são casas diferenciadas, com teto de telhas até o chão, características das cidades da Alemanha e da Itália, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais de cultura. Isso foi alguns exemplos. Cultura é um conjunto de manifestações de um povo relacionado ao seu modo de vida. É observada por meio da música, como eu falei, do carnaval, do frevo, do samba, da comida. Vatapá é uma comida mais
do Nordeste, acarajé, a feijoada do Rio de Janeiro, o feijão preto é muita característica do Rio de Janeiro, o tutu, pão de queijo de Minas Gerais, o arroz tropeiro lá do Sul e assim vai. Lá no Norte, uma comida eu nunca experimentei é o tacacá. Nem sei como que é feito, eu sei que tem uma característica e não é, ela é feita com as folhas da mandioca. Então, não posso explicar muito porque eu não sei, mas cada tipo de comida representa um tipo de tradição do povo. Então, vocês podem observar essas duas figuras do livro que representam culturas diferentes. Na página 91, nós vamos falar como a população brasileira foi formada. Isso também eu já falei para vocês. Antigamente, vamos voltar lá no tempo, antes dos portugueses chegarem no Brasil. Aqui moravam os indígenas. Os indígenas tomavam conta de toda essa terra. Aí, a Europa, que está Portugal, Espanha, era o centro de tudo. E aí eles pegaram um navio e vieram. E os portugueses, no dia, gente, eu até esqueci, 22 de abril, descobriram, porque como que pode descobrir uma terra que já tinha índio? Eles não descobriram, eles tomaram a terra dos índios. Os portugueses chegaram aqui no Brasil. Depois dos portugueses, vieram os espanhóis, os italianos, os holandeses. Todo mundo queria tomar conta dessa terra maravilhosa que é o nosso Brasil. E aí, cada pessoa que vem de um lugar deixa alguma coisa. Lembra que a tia Rosa falou que a tia Rosa traz algumas tradições do Nordeste dentro dela? Então, porque eu morei lá. Imagine as pessoas que vieram de fora e aí tiveram também os africanos, né? Então, a nossa população, as pessoas brasileiras, elas são formadas por três principais povos: os indígenas, os portugueses e os africanos. Cada um deixou um tipo de costume e a gente misturou tudo isso e a gente tem a nossa própria tradição. Então vamos observar as figuras. A capoeira, ela foi trazida pelos africanos. Era uma maneira deles, porque os africanos, quando vieram para o Brasil, eles foram trazidos como escravos. Escravos são pessoas que trabalham sem remuneração e trabalham muito tempo durante um dia. É muito triste ser escravo. Graças a Deus que a gente não tem mais escravidão no Brasil. E aí, os escravos não podiam manifestar a sua cultura. Então eles arrumaram uma dança para poder lembrar da terra que era. Então, os escravos arrumaram uma maneira de manifestar a sua saudade e lembrar da sua terra. Então, eles começaram a jogar capoeira. E hoje a capoeira é considerado uma dança, um jogo, um esporte muito legal que todo mundo adora fazer. Logo abaixo nós temos a imagem do dragão chinês. Esse dragão chinês representa lá na China a vida, a fertilidade. E os chineses também vieram para o Brasil. Então, lá em São Paulo, nós temos um bairro aonde tem essa festa para comemorar o ano novo acredito que seja isso, o ano novo da vida da China. O calendário chinês é um pouco diferente. Realmente, o dragão serve para comemorar a chegada de um novo ano.
E não coincide com a chegada do nosso ano novo, porque a China tem um calendário diferenciado que não é cristão, não segue o nosso calendário, ok? Então vamos passar para a outra página. Aqui, a primeira questão vocês vão responder no caderno. Você conhece alguma tradição ou algum costume praticado pelos moradores do seu bairro? Sua família possui costumes e tradições? Quais? Você tem um preferido? Então, aqui você vai pensar quais são os costumes da sua família. E tradição? Uma tradição que eu tenho na minha família. Tradição é tudo aquilo que eu sempre quero fazer. Uma tradição que eu acho que para mim é muito importante. Eu adoro comemorar o meu aniversário só com a minha família. Viajar para algum lugar, estar perto, conversar. Porque na maioria das viagens a gente está o quê? Junto, né? A gente não tem nada para atrapalhar. Então eu gosto muito é uma tradição, o meu aniversário, a gente viajar para algum lugar. Esse ano a gente fugiu a tradição. Outra tradição é passar o Natal juntos, comemorando a chegada de Jesus. A Páscoa, os costumes lá de casa. Os costumes lá de casa, a gente tem, eu vou falar até da minha família, da minha mãe, dos filhos da minha mãe. A gente tem um costume de ir à igreja, rezar, comemorar as datas religiosas. Então isso tudo faz parte dos costumes da minha família. E da sua família? Quais são os costumes da sua família? E agora nós vamos para a página 93. O meio ambiente e o meu bairro. Você já prestou atenção em como é o meio ambiente do seu bairro? Então, o que é o meio ambiente? É tudo que é formado, né, pela natureza. Como que é o meio ambiente aqui do bairro da escola? Aqui da escola eu acredito que o meio ambiente foi totalmente devastado, né? Mas nós temos rede de esgoto, né? Uma construção feita pelos homens. Nós temos, mas uma coisa boa, não temos enchentes, né? Porque o meio ambiente, ele fala com a gente. O meio ambiente dá respostas. Quando chove, a terra, quando ela não tem asfalto, ela suga a água e a água volta para os lençóis freáticos, que é aquela água que fica subterrânea. E aí a gente foi lá e colocou asfalto em todas as partes do nosso planeta, praticamente. O que está acontecendo? A terra não está sugando mais a água. E além disso, a gente joga muito lixo na rua. E aí chove, está asfaltado, o lixo vai correndo, cai no bueiro e o bueiro entope e as enchentes acontecem. Então, o lugar que a gente mora, ele pode apresentar algum tipo de paisagem natural. Assim, quem mora mais lá para acesso oeste, pode ainda enxergar algum tipo de morro, quem mora em Penedo, sem a interferência do homem. Aqui no bairro da escola já é tão populoso que nós não tem nenhum espaço aonde... Ai, que triste, né, gente, pensar assim, né? Não tem nenhum espaço que a gente possa falar que é um elemento puro e natural. Aqui não passa o rio Sesmaria pelo bairro. E assim, uma grande preocupação do Sesmaria é porque ele foi tão devastado ao longo de tantos anos que as suas margens não estão suportando mais as grandes chuvas. Então, está acontecendo algumas enchentes, principalmente, não nesse bairro, mas no Ipiranga, que é um pouco abaixo do rio, por conta dessa devastação que o ser humano está fazendo. Aqui na página 92, nós podemos ter o exemplo
de alguns dessas atividades, né, do ser humano que são devastadoras para o nosso planeta Terra. E além disso, né, além de estragar o nosso planeta, ele prejudica, a poluição dos rios prejudica a disponibilidade de água para consumo. Se a água está muito poluída, a gente vai ter que colocar muito remédio para tratar a água. E será que vai chegar uma água de qualidade para a gente beber? A gente pode beber água da torneira? Na maioria das vezes a gente compra água potável. E daqui a pouco, será que vai existir água potável? Então você, aluno que está estudando, que está vendo isso, você que vai ser o futuro presidente do Brasil, nós temos que criar medidas contra a poluição, medidas contra essas pessoas que jogam lixo na rua, jogam cotonete, potinho, saco plástico, tudo a gente joga no lixo. Sabe quanto que uma fralda descartável demora para se desfazer na natureza? Séculos. Uma garrafa PET, séculos. Então, qual é o conselho? Quanto menos a gente consumir de material que não seja reciclável, melhor vai ser para a natureza, melhor vai ser para o futuro que você vai ter. Então, a nossa preocupação hoje, a minha geração, a geração do papai, da mãe, gente que tem a minha idade, ou um pouco mais novo, um pouco mais velho, nós não soubemos cuidar da natureza. A gente foi criando, a gente que eu falo assim, a humanidade foi criando utensílios de plástico para facilitar a vida. A gente vai no churrasco, a gente compra prato descartável para não precisar lavar o prato. E para onde que vai esse prato? Para os rios, para as matas, para os lixões. E quanto tempo vai demorar para ele se decompor? Milhões de anos. Daqui a pouco a gente não vai ter aonde morar mais, porque a nossa vida vai ser um grande lixo, o nosso planeta vai ser um grande planeta lixo, vai até mudar de nome. Então, você que está escutando essa aula, leve para o seu coração, leve para o seu coração e a partir de agora tenha atitudes diferenciadas, recicle o seu lixo. Pense o que você pode fazer para melhorar, converse com a sua família, vamos arrumar um jeito para a gente organizar esse nosso Brasil, esse nosso planeta Terra. Ele não pode ser chamado de planeta lixo, não pode. E aí, eu fico empolgada mesmo com essa aula. Na página 94. Qual é um dos maiores problemas ambientais que podemos identificar em muitos bairros? Então a gente vai prestar atenção. Qual é o problema que a gente pode identificar de errado nos nossos bairros? Como esse problema pode ser percebido nos bairros? Leia o título da notícia abaixo. Moradores se queixam de lixo em área verde. Como o lixo pode prejudicar a área verde? E como que nós podemos melhorar? Hein? Todo esse caos a gente pode melhorar, a gente pode mudar. Muitos bairros apresentam problemas, como vimos anteriormente na fala da tia Rosa. Mas esses problemas podem ser resolvidos com atitudes básicas. O lixo deve ser retirado dos rios e colocado em locais apropriados, como aterro sanitário. A água suja deve ser tratada. Também podemos ajudar praticando as coletas seletivas. É separar o nosso lixo, né? Ter aquela sequência que nós ensinamos bastante aqui no colégio. Há também o caso de motoristas que estacionam em locais de circulação de pessoas, como em cima das calçadas e das faixas de pedestres, ou ainda dos espaços destinados a idosos e pessoas com deficiências. Então, isso também tem que acabar.
A gente tem que começar a ser cidadão. Se a gente está vendo, uma coisa que eu vejo muito, aqui na escola tem um espaço, que é lei, destinado para o carro das mães que têm crianças com dificuldades, alguma dificuldade especial. As crianças que nós chamamos de atípico. Todo mundo estaciona naquela vaga. Às vezes a mãe fica procurando, que às vezes o filho é cadeirante, não tem como descer do carro, ela fica procurando. Nós temos que respeitar os locais demarcados. Isso gera multa, porque às vezes a gente só aprende quando vai gerando uma multa pra gente. Então, observe bem essa foto do carro parado na rampa de acesso de um cadeirante e pense, eu nunca vou fazer isso. E agora, pinte as lixeiras de coleta seletiva de acordo com a cor indicada. Metal de amarelo, vidro de verde, plástico de laranja, cinza não reciclável, que vai papel de azul. Observe as imagens abaixo. Nós temos pessoas atravessando em uma faixa de pedestre e carros estacionados em uma calçada. Em qual das imagens as regras de trânsito não estão sendo são desrespeitadas? Por quê? Vamos analisar. É certo atravessar na faixa de pedestre? Sim. Os carros podem estacionar em cima da calçada, atrapalhando a circulação das pessoas? Se eu andar na rua é lugar de carro. Será que eu posso andar na rua? Não. Então vocês vão responder para a tia Rosa. Agora é com você, hein? Observe o parque onde as crianças estão. Vamos olhar essa figura que está ao lado. A gente vai observar essa figura. O que está sendo prejudicado no meio ambiente e impedindo as crianças brincarem? O trânsito de carros? Tem trânsito aqui? O lixo espalhado? A chuva? Então vocês vão marcar a resposta correta. E para testar os nossos conhecimentos, um bairro residencial a predomínio de lojas, indústrias, casas, escolas? Aí você vai me responder. E para concluir a nossa atividade de hoje, nossos estudos de hoje, você estudou: existem bairros residenciais, comerciais, industriais, rurais ou mistos. Há diferentes costumes e tradições nos bairros. Os bairros possuem problemas que podem ser ambientais ou sociais. Devemos respeitar as regras de convivência do meio ambiente de nosso bairro. Então, essa é a nossa matéria de hoje. Tente resolver as questões. Se tiver alguma dúvida, volte no vídeo e tente fazer novamente. Se não conseguir, mas volte no vídeo. O vídeo dá pra gente voltar várias vezes, escutar a tia Rosa falando várias vezes a mesma coisa. Ah, eu não entendi a tia Rosa o que é costume. Então, tradição. Vamos voltar lá no início do vídeo? Legal! E a tia Rosa sempre coloca um videozinho também que outra pessoa fez no YouTube, para vocês terem algo concreto. Além da fala da tia Rosa, um outro vídeo. E a gente faz essa combinação. Primeiro vocês vão ver o videozinho do YouTube e depois a atividade que a tia Rosa está propondo, tá ok? É muito bom estar com vocês todos os dias. Mesmo distante, eu me sinto bem presente de vocês, tá bom? Beijo no coração. Beijo. Beijo. Tchau.